Saudação, nação rubro-negra, está começando mais um Fly in Foco. Eu sou Samuel Leal. Já chega, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, beleza? A mídia baiana ficou enlouquecida com a vitória de 8-0 do Mengão contra o Vitória no Maracanã, rapaziada. Nesse vídeo aqui você vai ver como eles ficaram enlouquecidos. Mas antes eu te convido mais uma vez, dá essa moral, deixa seu like e bora pro vídeo. Boa tarde para você, Juliana. Boa tarde a todos. Boa tarde à sofrida torcida do Vitória, que não sei nem se dormiu essa noite, que foi muita gente no hospital, muita gente desiludida, muita gente chateada com o que aconteceu com a humilhação nacional. Humilhação, não tem outro nome. Humilhação nacional que o Vitória sofreu ontem diante do Flamengo, 8-0. Não é porque perdeu para o Flamengo, não é normal perder o Flamengo de 1, de 2, mas do jeito que perdeu foi horrível. E tudo isso, não dá nem para gente comentar, analisar jogador, porque não é o momento. Analisar aí a diretoria do Vitória, diretoria amadora, desde o começo contratou errado, gastou o que não tinha para trazer um montão de jogadores pernas de pau, essa que é a verdade. Trouxe um técnico indesejado, que ninguém esperava que trouxesse o Carille, completamente ultrapassado no futebol brasileiro, não era o técnico, e aí o resultado está aí. Vitória sendo eliminado de tudo neste ano, e quando você pensou que já tivesse visto de tudo, aí veio uma derrota cachapante como aquela. Nesse ponto eu concordo com ele, o Carille é um técnico extremamente ultrapassado. Eu, pelo menos, não consigo mais aceitar um treinador que entre em campo primeiramente pensando em se defender, em destruir, ao invés de construir, de criar jogadas. Ela ontem no Maracanã, 57 mil pessoas, e o Brasil vendo, assistindo o Vitória perder pelo pior placar já construído dentro dessa era de pontos corridos do futebol brasileiro. Lamentável, e mais uma vez que tem algum protesto aí é para a diretoria, que começou com a diretoria amadora, botando estagiário para dirigir futebol profissional, presidente que normalmente recebe as críticas de quem indicou e vai colocando, e o final das contas está aí. Um monte de jogadores completamente equivocados, treinador equivocado, e o Vitória pagando esse pato, correndo um risco real de rebaixamento. E depois teve até aquele pronunciamento bonitinho, não, já perdemos de 6, de 8 e tal. Gente, a situação está complicada. E ontem, inclusive, até uma brincadeira, né? Porque primeiro o técnico foi da coletiva, depois houve o pronunciamento, mas a pressão foi tão forte que logo depois ele foi demitido. O resto, você já sabe. Mas vamos falar muito sobre isso aqui, porque, gente, eu, em toda a minha carreira, e olha que eu já tenho um tempo de cronista esportivo, nunca vi, na minha vida, o Vitória perder por um placar tão grande como esse. Né, tão doído, tão mexido. De uma forma tão vergonhosa. De uma forma tão vergonhosa. Foram 8 gols que eu contei, né? Mas podia ter sido 9, porque o Walter tirou um gol dentro do gol. E outras bolas também que foram defendidas. Mas assim, de longe, foi a maior vergonha nacional. Vitória hoje é alvo de chacota nacional. Clérison Amorim, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Emídio. Boa tarde aos telespectadores da Band. O Vitória foi para a guerra para não guerrear. Entrou numa guerra, fazendo analogia, como se um soldado fosse para a guerra e resolvesse baixar sua espada, baixar o seu escudo. Foi isso que o torcedor entendeu ontem, a postura do Esporte Clube Vitória. A gente debateu aqui na sexta-feira que o Vitória poderia entrar com 3 zagueiros, poderia entrar com 3 volantes. Poderia, mas não entrou. Eu vejo que é momento, Emídio, de 2 palavras, entendimento e união. União entre membros da imprensa, Emídio Pinto, Clérison Amorim, outras emissoras de rádio, a Band, todo mundo se unir. Para quê? Para ter o entendimento, e a outra palavra, da diretoria do Esporte Clube Vitória. Aproveitar, Ronaldo, aqui, doutor, e usar um termo jurídico, um erro consciente que está acontecendo no Vitória. Não tem erro por acaso, não. Estão indicando e o presidente aceita. Não, é erro consciente. Quando contrata jogadores abaixo da média, jogadores estranhos no mercado do futebol, desconhecidos no mercado de futebol, e se contrata e erra, é uma coisa. Quando se persiste no erro, aí é algo que o torcedor precisa entender, que a diretoria precisa se explicar. O Vitória vem cometendo o mesmo erro de forma consecutiva por vários meses, e desde o início da temporada, ou talvez temporadas passadas. E aí o que é estranho, contratar nada contra o jogador não tem culpa, apenas recebe o convite e aí aceita. Mas Aitor Cantalapietra, que ninguém sabia quem era esse jogador, Rubem Ismael, que ninguém sabia, Rubem Rodrigues, que ninguém conhece, Enzo, que ninguém sabia quem era no futebol, eu falo em termos de expressão. Aí Fábio Mota tem uma bola de cristal que simplesmente vai no mercado exterior, no mercado interno
e descobre jogadores que nenhum outro time, nenhum outro dirigente de futebol conhecia, apenas o mágico do Esporte Trocou Clube o jama da Vitória. bolacha. Comprava bolacha quebrada Não aqui. é isso, não. E foi Não é só comprar bolacha isso. importada. Bolacha quebrada importada. Só isso. Daqui a pouco É a gente entra incompetência. nesse Só para mérito. fechar, Ju, Fala. é incompetência. É como se Ju tivesse construído uma casa e contratasse uma empresa para poder colocar mármore na frente da sua casa. E quando chegasse, estivesse com cerâmica de baixa qualidade e perguntasse para o pedreiro, para a empresa, por que colocou cerâmica? Ah, tá difícil de encontrar no mercado mármore. Eu resolvi colocar cerâmica mesmo, que é o que tem disponível. Incompetência da diretoria do Esporte Clube Vitória. A gente vai falar melhor sobre isso, né? Porque o torcedor se pergunta muito. Há culpados? O Carille foi o alvo dessa vez, né? Mas o Vitória não está nessa situação à toa, não, Ronaldo Passos. Boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, nosso amigo Emílio, Cléris. Eu acho o seguinte, hoje é um dia fatídico. Não é só para o torcedor e para o Esporte Clube Vitória, não. Hoje é um dia fatídico para o futebol da Bahia, para o futebol do Nordeste. E é motivo de chacota, inclusive dos jogadores do Flamengo, né? Mandando chamar SAMU. Isso é humilhante. É humilhante para um futebol emergente, como é o futebol da Bahia, onde o Bahia hoje está em outro patamar. Tem que se falar no Bahia sim, porque é um exemplo na prática, que nos últimos 2 anos vem evoluindo a cada dia, e o Vitória evoluindo, passando sufoco todos os anos. Por quê, torcedor? A realidade é nua e crua. O modelo de gestão de abnegados acabou no futebol. O Vitória tomou a atitude correta, tirou o Carille, porque ele não ia fazer mágica. Ah, foi campeão no Corinthians. Isso aí é passado. Sem elenco, sem material humano, você não consegue êxito. Tem que ter um elenco equilibrado. Os que estão jogando e os que não estão jogando, no mínimo com 30 jogadores do mesmo nível. Senão, a Série A é o campeonato mais difícil do mundo. O ano passado, o treinador do Palmeiras deu uma declaração importante. O ano passado, faltando 6 rodadas, tinham 6 equipes para serem campeãs do Brasil. E não acontece em lugar nenhum do mundo. Então, não é brincar de futebol. Vamos tratar o futebol, principalmente do Vitória, com seriedade. Presidente do Rubro Negro, Fábio Mota, falou logo após a partida, né? Vamos ouvir esse pronunciamento. Bom, primeiro eu abri a entrevista aqui pedindo desculpa à torcida do Vitória. Assim como todos vocês, eu também estou muito envergonhado, uma situação inusitada. Lembramos que nós passamos por isso na Série C, quando tomamos 6-0 do Figueirense, e nem por isso acabamos, subimos para a Série B. Passamos isso na Série B, quando tomamos 6-0 do Avaí, fomos campeões e subimos. E é uma situação que, infelizmente, a gente não queria que acontecesse, aconteceu, mas ninguém está aqui jogando a toalha. Só estamos na zona de rebaixamento por número de vitórias. Temos um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro, domingo no Barradão. Se ganharmos o jogo, vamos sair da zona de rebaixamento e automaticamente virar essa chave. Perder o jogo para o Flamengo é normal, não é normal da forma vexatória, humilhante que nós passamos aqui hoje. Eu estou me sentindo, assim como todos, humilhado, envergonhado, triste, muito triste, uma das maiores tristezas da minha vida aqui hoje. Porém, não é hora de jogar a toalha, é hora de dar a volta por cima, é hora de ter resiliência, é hora de ter fé e de mais trabalho ainda. Então nós vamos sim trabalhar. Aconteceu na Série C, aconteceu na Série B, acabou de acontecer na Série A. Todas as outras vezes, com o apoio da torcida, nós conseguimos dar a volta por cima. Eu tenho certeza que daremos a volta por cima, que ganharemos o jogo do Atlético Mineiro no domingo e que vamos sair dessa situação. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado a todos e boa noite. E aí, meus amigos, a provocação, né? Nas redes sociais os memes estão tomando conta. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você também. O próprio Flamengo provocou e muito, né? Olha aí, ó, olha aí. Volta aqui pra mim que tá sem áudio. Quando vocês resolverem aí, eu chamo, ó. Meus amigos, o Flamengo atropelou o Vitória. Causou crise em Carille, foi demitido. Depois da declaração do presidente que vamos ganhar do Atlético e vamos nos erguer e voltar tudo ao normal. Demitiu o Carille, agora eles não têm técnico, tomaram um pau doído e para piorar, os memes estão comendo solto. Meu amigo, que atropelo, não anotaram nem a placa. Grande jogo do Flamengo, partidaça do Mengão, irmão.
Partidaço. Jogo de campeão, jogo de quem quer ser campeão. É isso que eu digo. Fez 1, fez 2, fez 3, tem que correr atrás do quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, quanto puder, tem que meter gol nos caras, irmão. E se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, me dá uma moral aí agora. Deixa o seu like, se puder, deixa o seu comentário aí, beleza? Um abraço e fica na paz.